Porque no momento que eu fiz aquela palestra com a Dani, eu tinha R$20 no bolso. Eu não tinha condições de pagar nada, eu não tinha nem trabalho naquele momento. Eu estava completamente quebrado, financeiramente e emocionalmente. Meu nome é Edson Luiz dos Reis Júnior, tenho 38 anos, sou daqui de Curitiba, sou formado em gestão comercial pela Universidade Positivo, formado em coaching integral sistêmico pela Febracis e formado também em gerente de e-commerce e marketing digital e funcionário da Doctoralia hoje como consultor de vendas. Eu tive uma situação bem traumática na minha vida em 2015, né, que foi quando descobrimos que meu pai tinha câncer, foi em março de 2015 isso. E em março de 2016 ele veio a falecer e nesse período eu acabei me isentando um pouco da empresa que eu tinha por conta do auxílio, ajudá-lo no tratamento e acompanhá-lo. E aí no final de 2018 eu acabei quebrando a minha empresa e foi o fundo do poço emocional, digamos assim. E aí eu perdi a referência total, perdi a identidade, perdi completamente a capacidade. Naquele momento eu estava sem amor próprio, sem nenhuma dignidade, não conseguia me olhar no espelho, perdi completamente o interesse pela própria vida. Em duas situações eu tive até prestes a tirar minha vida nesse momento. E aí eu comecei a pensar muito na minha vida, ficar sozinho, porque as pessoas se afastam, a família se afasta, no momento onde você está por baixo as pessoas te criticam muito e você passa a ser um vilão da sua própria história, né? E aí eu comecei a ler, comecei a buscar algumas fontes de informações para sair daquele fundo do poço, né? Parar de cavar e começar a olhar para cima, né? E aí comecei a assistir alguns vídeos do Paulo Vieira, né? Do Tony Robbins, e do Paulo Vieira me chamou muita atenção. E eu comecei a seguir alguns vídeos dele, comecei a olhar com um carinho maior, né? A própria história de vida, como ele se reconstruiu, como ele mudou a maneira de enxergar a vida e se autorresponsabilizou pela vida dele. E eu percebi que eu precisava encontrar essa referência, que eu precisava buscar esse sentido para a minha vida novamente. E aí foi quando eu fui para uma palestra na Febracis aqui em Curitiba. Eu lembro como se fosse hoje, foi no dia 16 de abril, com a Dani Kirsten, que é diretora das unidades aqui do Paraná. E ali fala dos 11 pilares da vida. E nesses 11 pilares eu pontuei 9 com a nota 0 da minha vida. Então, era a demonstração de que eu tinha literalmente destruído a minha inteligência emocional, a minha vida naquele momento. Foram 2 horas de palestra, eu passei as 2 horas chorando porque começou a cair uma ficha atrás da outra, eu comecei a entender todos os erros que eu cometia, onde eu cometi os erros e por que eu estava naquele ponto. E naquele momento eu entendi o que era realmente o fundamento da autorresponsabilidade. Inclusive pedi para a Dani assinar o meu MAS naquele dia, me dar uma palavra uma frase de efeito e até hoje aquela palavra ela ecoa na minha memória e todos os dias eu escuto ela falando essa frase. E então naquele momento eu senti o peso da autorresponsabilidade. Essa é uma palavra que ela define a minha vida hoje. Eu sou responsável pelo meu dia, pelo que eu sinto, pelo que eu como, pelo que eu bebo, pelo que eu escuto. E isso determina como eu me sinto e como eu ajo durante o dia. E ali eu fui em busca de conhecimento. Eu comecei a ler mais, eu leio um livro por semana, né? Eu comecei a fazer mais network, a participar de palestras gratuitas, e até uma dica que eu dou para as pessoas, porque no momento que eu fiz aquela palestra com a Dani, eu tinha R$20 no bolso. Eu não tinha condições de pagar nada, eu não tinha nem trabalho naquele momento. Eu estava completamente quebrado, financeiramente e emocionalmente. E ali naquele dia eu tracei metas, tracei objetivos, se concretizaram. Eu me formei pela Febracis, eu fiz o método CIS, que foi uma experiência incrível, eu recomendo para todo mundo, é uma transformação na vida. A gente passa a ver a vida com outros olhos, com mais gratidão, a gente entende o que são valores e princípios. E para mim foi uma experiência única e fantástica. Foi até interessante que uma das metas que eu coloquei no mural da minha vida extraordinária na palestra foi de que eu queria arrumar um trabalho numa empresa que tivesse valores e princípios
muito parecidos com a Febracis e com os meus. E no dia 22 de maio eu iniciei, quase um mês depois, eu iniciei o trabalho na empresa que eu estou hoje, na qual eu estou muito feliz e sou muito grato pela história que eu já construí dentro da empresa. Então essa foi o grande ganho naquele momento. E aí me propiciou a começar a dar mais passos em direção às metas que eu tracei. E uma delas foi fazer o método CIS, que foi em agosto, né? Praticamente 4 meses após essa palestra, eu fui fazer o método CIS do Paulo. Foi uma experiência reveladora, transformadora, mudou completamente a minha maneira de pensar e de ver a vida, né? E principalmente por conta do forte impacto emocional, você percebe com mais clareza o que você pode mudar e o que você pode fazer de diferente na sua vida e na vida das pessoas. Ele fala muito claramente das competências da inteligência emocional, da parte social e pessoal, do quanto você olha e faz por si e o quanto você olha e faz pelas pessoas que estão próximas de você, né? Que isso faz toda a diferença para um bom resultado, para uma alta performance. Eu, como trabalho em vendas, eu apliquei muito o auto-coaching em relação a isso, pela questão da busca do conhecimento de mercado, conhecimento da empresa, do produto, mas principalmente da inteligência emocional, né? Para como você lida com as pessoas, como você recebe as informações, como você reage a situações difíceis. Então eu comecei a cuidar de todos esses detalhes e isso fez com que eu todos os dias busque por conhecimento e esteja em constante evolução. O Paulo fala uma coisa muito interessante: se você está em roda de pessoas nas quais você é o melhor, você está no lugar errado. Então eu comecei a olhar sempre para pessoas que tinham muito mais a agregar no meu conhecimento do que eu no conhecimento delas. Eu era empresário, fui empresário por 10 anos, então eu já estava acostumado com um ritmo, né, com uma rotina onde eu era responsável por funcionários, onde eu dava as ordens, né? E aí eu sentei numa mesa e me vi numa equipe de vários consultores, no mesmo padrão, tendo líderes que estavam direcionando o meu trabalho. E eu não tenho conhecimento de inglês muito forte, inclusive é uma das minhas metas esse ano, até o final do ano eu vou estar falando inglês. E toda a empresa ela é uma multinacional, os sistemas, os CRM são em inglês e as informações, e falava-se de outbound, de inbound, de leads, e eu não tinha a menor noção nem do que significavam essas palavras. Mas eu vou aprender, né? Eu estou aqui, eu vou aprender e vou fazer diferente. Só que eu percebi que naquele momento eu precisava sentar, pensar numa estratégia diferente, baseada em muita humildade, porque eu precisava buscar conhecimento. E usei a modelagem que o Paulo ensina muito dentro da própria empresa. Então eu cheguei, sentei e vi quais eram as pessoas que entendiam de sistema, as pessoas que entendiam de vendas, os que tinham melhores resultados, e pedi para sentar do lado delas. E comecei a buscar conhecimento, comecei a pegar dicas, e aí fui aplicando um pouco do conhecimento de vida que eu tenho. Aí comecei a ler muitos livros sobre técnicas de vendas, fui conhecer o do produto, falei com quem desenvolvia, com quem cuidava do sucesso do cliente. Então eu fui conhecer todos os departamentos da empresa para poder conhecer realmente a empresa e poder vender valor para o cliente, né? Se eu comprar o produto do qual eu estou vendendo, a minha facilidade vai ser muito maior de poder ter sucesso numa boa venda. Aí eu fui ter conhecimento de mercado, eu fui atrás de palestras, eu fui fazer curso de marketing digital, então eu comecei a entender como eram os processos da concorrência para poder trabalhar essa questão do mercado. Mas eu digo que 80% do meu resultado ele é pautado na inteligência emocional, né? No quanto eu consigo administrar, atender um cliente às 9 da manhã e às 6 da tarde tá com o mesmo equilíbrio, com a mesma disposição, porque a oportunidade às vezes ela vem às 6 horas da tarde. E se você trabalha como uma esponja, quando você chega às 6 horas da tarde, você não tem equilíbrio emocional para tratar esse cliente da forma que ele deveria e fechar um cliente, né? Então você recebe 99% de não para 1% de sim. Se você não trabalha a inteligência emocional, acaba se negativando de uma forma muito fácil, porque o não ele pesa muito, né? Então eu trabalhei esses 4 pilares e aí comecei a sentir que eu tinha alguns ganhos. Mas com 2 semanas eu cheguei para o líder e pedi para sair. Falei, olha, eu estou atrapalhando, eu estou ganhando um dinheiro que eu não estou fazendo jus por ele, eu não estou trazendo resultado para a empresa, e pedi para sair. E ele pediu que eu ficasse, que ele acreditava no meu potencial e que eu não estava conseguindo ver
o potencial que tinha dentro de mim, que eu estava me esforçando e que o resultado ia vir. E ele me pediu uma semana, falou, me dá uma semana que eu vou te auxiliar nessa semana e você vai voar aqui dentro da empresa. E aí eu me permiti, nessa uma semana, senti a autorresponsabilidade e encarei, porque naquele momento eu estava nada mais do que dando uma desculpinha, né? Aceitando o meu fracasso e dizendo que eu não era capaz. Estava aceitando mais uma vez a minha mediocridade. No dia seguinte eu já fechei um contrato e aí comecei a dar os pequenos passos, daqui a pouco eu estava dando 3 passos e comecei a trotar, quando eu vi eu estava correndo. O resultado hoje da minha conversão é o dobro da média da empresa, e isso é muito gratificante, poder começar a ver as pessoas chegar para você e perguntar o que você faz de diferente, o que você pode fazer, o que elas podem fazer para ter um resultado parecido. E essa sensação de você usar a tua experiência aliado ao teu conhecimento para passar para uma pessoa e daí ver ela conseguindo ter resultado, ela conseguindo evoluir, é uma sensação fantástica, é uma sensação incrível. Eu tive ano passado na empresa 2 promoções de salário, recebi o prêmio de melhor consultor do ano, mesmo estando com 7 meses dentro da empresa, e normalmente esses indicadores são de 1 ano. Né? Então foi uma ascensão incrível e o meu sentimento de gratidão pela empresa é de que ela me devolveu a vida, me devolveu a dignidade. Eu me olhar no espelho e poder me amar. Acho que essa é a grande lição que eu tirei de tudo isso. Porque você chegar num ponto onde você não consegue se olhar no espelho, você não vê um motivo para você se autoelogiar ou se sentir uma pessoa digna, você se sentir um fracassado, essa é a sensação mais angustiante que pode existir. Porque quando você sente essa sensação e você pensa na dor que isso causa e pensa em tirar a própria vida, é porque você perdeu completamente o seu amor próprio. Então, hoje, essa é a maior lição. Eu poder olhar para as pessoas e mostrar para elas que quando elas estão em dificuldade, quando elas estão com um problema, com uma depressão ou algo parecido, eu posso ajudá-las a mudar esse cenário. Porque eu estive lá. E eu não tive ninguém para me pegar pelo braço e me mostrar ou dizer. Eu corri atrás, eu busquei e tive a humildade de pedir ajuda para algumas pessoas que foram muito importantes nesse momento. Mas eu digo para 99% das pessoas que hoje estão na zona de conforto, que hoje estão se sentindo fracas e não estão conseguindo dar um primeiro passo em direção aos seus sonhos, que é possível, que elas são capazes e que hoje não tem nada que alguém diga que eu não sou capaz de realizar. Porque eu acredito no meu potencial e no que eu sou capaz de fazer. E depois dessa transformação que eu tive, do auxílio que a Febracis e que o Paulo me trouxe, com técnicas, com conhecimento, eu posso afirmar que a mente humana ela é capaz de realizar qualquer feito, qualquer sonho.